Nos últimos dias, nós temos observado uma aglutinação de fatores negativos contra o presidente Bolsonaro. Bolsonaro adotou uma postura muito bélica e bastante combativa contra aqueles que apoiam a política do isolamento, e por conta disso, o próprio presidente acabou ficando isolado. Os seus ministros, como por exemplo Paulo Guedes e também Luiz Henrique Mandetta, ministros da Saúde, apoiam a política do isolamento. Sérgio Moro tem ficado calado, não dando nenhum tipo de apoio a Bolsonaro. Os governadores do nosso país adotam a política do isolamento, isolando Bolsonaro em suas posições. João Dória, governador do estado de São Paulo, disse que a população não deve ouvir Bolsonaro com relação a essa crise. Aliados de Bolsonaro, pelo menos no ponto de vista dele, como Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e também Donald Trump, presidente americano, que adotavam uma postura contrária à política do isolamento, reviram as suas posições e acabaram sendo favoráveis à política do isolamento. Os confrontos de Bolsonaro contra a política do isolamento, contra aqueles que defendem essa política, acabou resultando em protestos populares. Muitos dias seguidos nós tivemos panelaços contra o presidente da República, que continuou afrontando os seus detratores. Esses panelaços acabaram resultando em um descontentamento social. O Atlas Político avaliou recentemente a intenção das pessoas com relação ao impeachment de Bolsonaro. 47,5% das pessoas são favoráveis ao impeachment do presidente, contra 45% que são contrárias ao impeachment. Recentemente também, líderes da oposição assinaram um manifesto pedindo a renúncia de Bolsonaro. Guilherme Boulos, Flávio Dino, Manuela Dávila, Fernanda Haddad e Ciro Gomes assinaram esse manifesto pedindo que Bolsonaro acabasse saindo. E na sexta-feira, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, acabou sendo o relator-chave. Foi o relator de uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, solicitando o afastamento de Bolsonaro. Essa notícia só veio a público ontem, na segunda-feira. Então começa a haver vários fatores negativos recentemente pesando contra Bolsonaro, pressionando o presidente em seu cargo. Mas o que aconteceu ontem com o ministro Marco Aurélio Mello? O Marco Aurélio Mello recebeu essa notícia-crime do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e ele passou essa notícia, esse pedido de afastamento para a PGR, que agora vai ter que se posicionar. O deputado Reginaldo Lopes, ele está alegando que Bolsonaro ele está agindo com irresponsabilidade desde o início da crise. E tem alguns pontos aqui que foram citados. Segundo a petição, a conduta irresponsável e tenebrosa de Bolsonaro incorre no crime previsto no artigo 28 do Código Penal Brasileiro, que trata de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa e prevê detenção de 1 mês a um ano, além de multa. Para a conduta irresponsável, tenebrosa e criminosa perpetrada pela maior autoridade pública nacional em seus pronunciamentos, não continue a colocar em risco a saúde de todos os cidadãos brasileiros, diz a petição assinada por 5 advogados. O documento que cita o isolamento social pregado pela OMS e pelo Ministério da Saúde diz que Bolsonaro, com sua atitude, infringe determinações do poder público destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A petição lista uma série de declarações e ações do presidente sobre o vírus, sobre a doença aqui no caso, mas eu não vou falar o nome dela, porque o YouTube é restritivo com relação a isso. Chamadas pelos advogados que subscrevem o documento de irresponsáveis, entre elas estão a resistência de Bolsonaro em repatriar brasileiros que estavam em Wuhan, o momento que o presidente minimizou o problema e o pronunciamento em rede nacional do dia 24 de março. Agora, o que vai acontecer? O pedido vai até a PGR e pode ser aberto ou não um processo de impeachment. A PGR pode acabar arquivando esse pedido. Em caso de mandatário vir a réu, qualquer denúncia de crime comum contra um presidente da República durante o mandato deve ser apresentada pela PGR, hoje ocupada por Augusto Aras. Se oferecida, cabe à Câmara aceitá-la ou não. Em caso do mandatário vir a réu, um eventual processo de impeachment é votado na Casa. Se houver aprovação, em 2/3 da Câmara, o presidente é afastado por 180 dias. Posteriormente, o caso ainda passa pelo STF e pelo Senado. Então há uma pressão e várias esferas do poder público, inclusive a própria sociedade,
começam a pressionar Bolsonaro, que tem se mostrado muito irresponsável com relação à condução dessa crise. Ele quer demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que existem críticas com relação à atuação que ele tem feito, obviamente que tem, mas Mandetta não quer sair do cargo. E Bolsonaro quer demiti-lo porque o Mandetta não o apoia com relação à política do isolamento. Bolsonaro tem sofrido muita pressão por parte do empresariado para que ele retome as atividades econômicas, as atividades comerciais anteriores ao período da crise. Mas nós sabemos que isso acabaria apenas acentuando todo esse momento de crise que nós estamos vivendo. Porque se nós não tivermos o isolamento voluntário, que é esse que nós estamos fazendo agora, nós vamos ter o isolamento obrigatório, porque as pessoas vão ficar doentes, aí elas vão ter que se isolar em casa, fazendo quarentena, passando esse período nas suas casas isoladas de qualquer forma. Então, Bolsonaro, ele cobra que os ministros tenham esse mesmo tipo de posicionamento que ele tem, mas ele não está conseguindo esse apoio pleno. Alguns militares até mesmo estão desconfortáveis com essa posição de Bolsonaro e cada vez mais o presidente fica isolado e a pressão acaba aumentando. Vamos ver como esses episódios vão se desdobrar. Como eu falo para vocês, cada dia nós temos uma notícia nova, cada dia nós temos um episódio novo envolvendo o Bolsonaro. Será que ele consegue resistir politicamente até o final dessa crise? E ela não está no seu ápice. Possivelmente o ápice da contaminação aqui no Brasil vai ocorrer a partir do mês de abril, quando nós vamos entrar quando nós vamos iniciar o outono, mas nós temos mais para frente o inverno, que é uma época bastante crítica, porque além da crise que nós estamos vivendo, nós também vamos ter epidemia da gripe comum, do influenza 1. Então, vamos ficar atentos, continuar nos prevenindo e acompanhando as notícias, tá? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me siga também no Twitter, @profileoficial, e hoje à noite é muito possível que nós tenhamos uma surpresa muito legal aqui no canal, então fiquem ligados, se não der certo eu venho e conto pra vocês no Twitter, mas possivelmente vai acontecer, então fiquem ligados aqui no canal.